Enfim, pessoal, redes neurais. Até agora, o que a gente conhece? Quando a gente quer propor solução de alguma coisa, tradicionalmente, o que a gente faz? A gente tem os dados, a gente cria um programa, coloca esse programa no computador, esse computador vai pegar os nossos dados, processar e vai gerar a saída, né? Normalmente é isso que a gente faz. O conceito de machine learning, ou aprendizagem de máquina, é fazer o quê? Fazer com que o computador aprenda algo, correto? Bom, machine learning tem várias abordagens que você pode utilizar, né, para que a máquina aprenda sozinha, digamos assim. Uma delas é a redes neurais artificiais, que é o que a gente vai estudar aqui, ok? É uma das alternativas para o aprendizado de máquina. Um exemplo que a gente poderia dar seria o quê? Um programa que encontrasse a raiz quadrada de um número. Como é que a gente faz? A gente teria que programar uma função lá, um método, uma classe, alguma coisa, e aí, dado um valor x para ele, ele iria calcular um valor y com base na raiz desse cara. Né? Isso é o que o programa vai fazer. Agora, se eu estiver trabalhando com aprendizado de máquina, qual que é a nossa ideia? O que a gente vai ter? A gente tem dados de entrada, dados de saída. A nossa máquina, o nosso computador, ele vai o quê? Aprender com esses dados e isso vai me gerar um programa, né, digamos assim, que vai generalizar depois para qualquer tipo de dado que chegue até ele e aí esse cara vai me dar a saída, né, o output. Então a nossa ideia é essa, a gente quer que o nosso computador aprenda, ou seja, o nosso computador gere uma solução. E aí essa solução ela pode ser tratada como um programa, né, digamos assim. Então, um exemplo poderia ser se eu quisesse fazer um ajuste de curva por regressão linear. No lugar de eu extrair realmente a raiz quadrada, o que eu faço é, por exemplo, eu tenho vários dados aqui, na verdade isso aqui é a função x ao quadrado, né? O meu sistema ele aprende como esses dados se comportam, né? E aí, a partir do momento que chega um novo dado aqui, o que ele vai fazer é meio que ajustar a nossa saída para esses dados que vão chegando, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui é um ajuste nessa curvazinha aqui. Então, eu estou aprendendo como que é o comportamento dessa curva. Então, essa é basicamente o que a gente quer fazer. A gente quer fazer a nossa máquina, o nosso computador, aprender alguma coisa. Redes neurais, esse nome vem o quê? Vem da tentativa de fazer uma mimetização, né, que chama, do nosso sistema nervoso dos seres vivos. Então, uma rede neural, o que, que é? Ela é um processador em paralelo, a gente vai ver isso. Ele processa as informações em paralelo. É claro que quando a gente implementa de fato uma rede neural num computador, esse computador, ele, se ele não for preparado para processamento paralelo, ele vai ser um processador que vai processar em série, né? Mas a estrutura de uma rede neural é como se fosse uma estrutura paralela. Também é um sistema distribuído, constituído de unidades de processamento simples. A gente vai estudar aqui o modelo de um neurônio artificial, que é baseado no modelo de um neurônio biológico, né? E aí a gente vai ver que a operação que o neurônio faz, ela é realmente muito, muito simples. Só que como você tem muito, você acaba distribuindo o conhecimento nesses vários neurônios que você tem, ok? E aí a sua rede, quando você monta uma rede de neurônios, você acaba conseguindo fazer processamentos muito sofisticados, né, com unidades muito simples. Então eles têm a propensão natural, né, para o armazenamento de conhecimento. Ele armazena de forma experimental, né, e depois ele torna esse cara disponível para o uso. Ou seja, aquele conhecimento que ele armazenou, depois a gente consegue utilizar. Por isso que uma RNA, a gente vai ver aqui que a gente tem a etapa de treinamento e depois a etapa realmente que pode ser teste ou de execução de fato, né? Mas a gente vamos chamar de etapa de teste, que é onde? Primeiro você treina ela, depois você usa ela, né? Aplicação, teste ou aplicação, digamos. Então, no treinamento, o que ela fez foi aprender e aí ela manteve esse conhecimento disponível para depois a gente poder aplicá-lo a outras entradas, certo? Se a gente parar para pensar no nosso cérebro, que no nosso caso ele é não linear,
e paralelo. A gente realmente consegue, os nossos neurônios, eles realmente funcionam em paralelo. E ele é capaz de executar tarefas como reconhecer padrões, controle motor e várias outras coisas muito mais rápido do que qualquer computador. Por exemplo, como é que vocês entendem essa letra ridícula? Às vezes que você entende, né? Por quê? Porque vocês aprenderam mais ou menos como que é, se a gente pensar aqui na letra de forma do computador aqui, né, Arial, que eu estou usando, eu acho, nessa apresentação, os caracteres deveriam ser assim. Quando eu escrevo computacionais, bom, o cérebro da gente ele tem que ser capaz de generalizar esses garranchos aqui e perceber que o que está escrito aqui é essa palavra, correto? Então, a gente está reconhecendo padrões aqui. Na nossa rede neural artificial, nossa RNA, ela vai ser ela vai ser composta, né, a menor estrutura da nossa rede vai ser um único neurônio. E esse único neurônio, ele se baseia no neurônio biológico do nosso sistema nervoso. A estrutura básica, né, ele é a estrutura básica do processamento. A sua única finalidade é conduzir impulsos elétricos. Ele é dividido aqui, ó, no seu corpo celular, nos seus dendritos, é como se fossem, vamos pensar de forma esdrúxula, é como se fossem os conectores fêmea, né? É por ele que vai chegar o sinal para esse neurônio. E ele tem os axônios, que é quem vai ou não, né, conduzir um impulso desse neurônio para os outros neurônios que estão aqui, ó. Então aqui eu tenho os dendritos de outros neurônios ligados a um corpo celular que está com o seu axônio para cá. Aqui eu tenho outro neurônio. Ou seja, se esse neurônio for ativado, se você tiver impulsos elétricos aqui nas entradas, digamos assim, capazes de ativar esse neurônio, ele vai transmitir um impulso elétrico para cá, e aí esse impulso elétrico vai chegar no próximo neurônio, que ele pode ser transmitido como pode não ser transmitido. Pode ser transmitido como pode não ser transmitido. Ou seja, esse neurônio pode ser ativado e esse cara pode ser não ativado. Esse cara pode ser ativado, esse cara pode não ser não ativado. E aí nessa ativação e não ativação, que a informação é propagada, você consegue tirar uma conclusão a partir daqueles neurônios que foram ativados ou não foram ativados. Tá? Então, é basicamente isso.